E eu lembro de um senhor que passou na porta do meu salão. E eu vi ele passando, esse senhor. E ele passou, nunca tinha visto, mas ele passou e passou. Naquele tempo, como eles eram desprovidos, eu e minha mãe, nós dávamos o almoço para ele, né? Minha mãe trabalhava, aí esse dia eu desci, que era em cima, o salão era em cima na garagem e a escada era a casa da minha mãe aqui embaixo. Eu desci e fui esquentar o almoço. Quando eu voltei para falar, olha, o almoço tá quente, vamos almoçar, aquele senhor que tinha passado na frente do salão estava cortando o cabelo com ele lá dentro. E terminando de entregar um manto para ele. Aí ele olhou para mim e falou, esse é o Ricardo. Ele falou, olha, Vaso, ele é um varão que veio de Salvador, está aqui em São Paulo. E Deus falou para ele que ele tinha três altares para consertar aqui em São Paulo e Deus mandou ele vir para cá. E ele perguntou para o Senhor, Senhor, qual é as igrejas? Não sei o que, né? E Deus não falou, ele falou, vai. Então vai. Quando chegar lá eu te mostro. E ele veio. E nessa ele foi cortar o cabelo. E aí ele virou assim para nós e ele falou assim, nossa, eu passei aqui e eu perguntei pro senhor onde o senhor queria que eu cortasse o cabelo. E eu passei em frente ao seu salão e eu questionei o senhor de novo e o senhor ficou em silêncio. Passei do salão. E fui no da esquina, que tinha um barbeiro. Cheguei lá, o senhor só falou assim para mim, não é aqui. Volta. Ele voltou. Quando ele chegou na frente do meu salão de novo, ele perguntou para o senhor, senhor, é aqui? E o senhor em silêncio de novo. E para todo aquele que tem intimidade com Deus, até o silêncio de Deus, ele sabe o que Deus está falando. Ele entendeu que as duas vezes que Deus não falou com ele, ele entendeu que era para ele entrar no meu salão. E ele entrou. Nisso ele contou tudo, falou isso, e ele olhou para mim e falou assim, tem Bíblia aqui? Eu falei, tem. Ele falou, pega ela e abre. E ele falou assim, aonde o seu olho bater, você vai ler que o Senhor se responsabiliza. Eu falei, amém. E eu lembro que era Mateus, só não lembro o capítulo, Vaso. E eu comecei a ler. No que eu li, eu fui até o 4º versículo. Quando eu cheguei no 4º versículo, ele me interrompeu e ele terminou o versículo inteiro. Do jeito que estava escrito. E ele virou a cadeira assim e falou assim para mim, pois o Senhor me trouxe aqui para te dizer que hoje, pela obra que ele tem na sua vida, o Espírito Santo está trocando o seu sangue. Aí eu olhei assim, fiquei olhando, ele falou, você crê nisso, Vaso? Ele falou, varão. Eu falei, creio. Ele falou assim, pela obra que Deus tem com você, Vaso, varão, o Senhor está trocando o seu sangue. E Deus é tão lindo, né, que deixou a testemunha, né, que é o Aldeir. Ele estava lá. Eu falei, amém, eu recebo. Aí ele falou, amém, eu falei, amém. Aí terminou de cortar o cabelo e foi embora. 1 ano, Vaso, depois eu fui convidado para ir num culto no lar. Eu conhecia só uma pessoa nesse culto do lar, não conhecia essa missionária que estava lá. E aí é aquela famosa missionária, né? Você tá no ambiente e ela não para de te olhar, né? Não para de te olhar. E eu falo para você, porque era muito possível, e que foi isso mesmo, e eu recebi com força e pela fé, que quando aquela missionária teve uma oportunidade, ela veio me entregar uma revelação. E ela falou ali tudo que Deus tinha comigo na minha vida. Não sei o quê. No final, ela pegou no meu braço assim e soltou. E ela falou para mim assim, você não sabe, mas Deus tirou o HIV do seu sangue. Desse jeito. E eu sabia, Vaso. Sabe por quê? Porque eu não me protegia. Lembra que eu falei no começo? Então, eu creio que quando Deus tem obra na vida de alguém, e eu falei assim, Senhor, então é o seguinte, o Senhor está falando, não está? Tá, então eu não preciso de exame. Eu tomo posse da minha cura. E nisso eu tinha dores nas pernas, dores nas costas, nos braços. Como se fosse já uma fragilidade, né? E a partir daquele dia do Senhor,
indiretamente, eu parei de sentir tudo aquilo. E Deus foi confirmando que Deus tinha feito isso mesmo. Então, eu glorifico o nome do Senhor, Vaso. Porque eu sei que se não fosse o Senhor, aonde eu estaria hoje?